Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, santos? Jesus é o Senhor. Amém. Estão ouvindo aí, né? Dá para ouvir? Amém. Nós estamos na nossa segunda reunião presencial, depois desse nós paramos. Hoje já tem um número bem maior de irmãos aqui presente. E crente é difícil, crente é complicado, né? A gente fala assim, deixa separadinho, então os crentes ali já se gruda, tem jeito. Tudo junto, é isso aí, tudo bem. Aleluia. Mas assim, irmãos, nós estamos tendo uma reunião, irmãos precisam entender, é uma reunião bem diferente, uma reunião ainda do, entre aspas, novo normal, anormal, né? Mas é um novo normal, até que nós possamos reunir plenamente, como nós queremos, né? É muito difícil entrar aqui e não abraçar os irmãos, não estar tão junto, tão próximo, é complicado. Mas assim que o Senhor nos deu, vamos desfrutar o que nós temos, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Né? Nossa reunião também tem que ser curta, é uma reunião somente de 1 hora, então a palavra tem que ser bem curta. Isso quer dizer que os irmãos, eu vou ter que me esforçar bastante, já falando com a massa aqui de bico de papagaio, né? Vocês gostaram? Acharam bonitinho bico de papagaio? Bico de pato, melhor, né? E também me esforçar para falar no tempo. E como não é possível, mas eu preciso respeitar o tempo, vou respeitar por causa da nossa hora da reunião, os irmãos vão ter que desfrutar muito em casa, tá bom? Aleluia. Jesus é o Senhor. Nós estamos na semana 3. Na semana 3, nós estamos fazendo uma visão panorâmica. Opa, tá aí, né? Uma visão panorâmica da primeira carta de Tessalonicenses. Assim quer dizer que nós vamos olhar como um helicóptero por cima, tá? Passando bem rápido na carta mesmo, para que nós possamos ter uma visão geral e nos próximos meses nós vamos escutar dessa carta e da segunda carta também intensamente, tá bom? Então, é importante que a gente tenha uma visão geral. Vamos começar, irmãos, com Atos. Lembrando também que nós não temos Flávia, está falhando. Não estou saindo. Flávia, não está saindo o som, não, viu? Irmão, só um minuto, por causa que o áudio deu problema. Então, mas naquela época, a Grécia não era um país ainda, havia cada Voltou cidade em si da Grécia. Acho que está ouvindo, né? Está ouvindo? Muito bem. Então, a Grécia naquela época era formada de pequenas cidades, e as cidades em si, cada uma delas era quase que um estado, tá?
mas eles tinham toda uma cultura geral como gregos, apesar de que cada cidade era quase que um próprio país em si. Paulo, então, ele entrou primeiro, ele estava antes de entrar em Tessalônica, nós sabemos que ele estava, no capítulo 15, ele entrou ali na Macedônia por Filipos, na cidade de Filipos, e aí ele foi preso depois da cidade de Filipos, não sabe, foi liberto, o carcereiro se converteu, Lídia também, e aí no capítulo 17 foi quando Paulo, então, movido pelo Espírito, ele, Silas, né, ou Silvana, Timóteo, eles saíram de Filipos e se deslocaram um pouquinho mais para o mar. Tá? Era um dos principais portos na época. Acreditava que tinha naquela época mais ou menos 200 mil habitantes em Tessalônica. Isso para aquela época era uma cidade muito grande. E aí, Atos 17:1 fala assim: tendo passado por Anfípolis, Anfípolis era uma cidadezinha, entre Filipos e Tessalônica havia duas cidades, tá? Que era Anfípolis e Apolônia. Então eles saíram de Filipos, mais ou menos Filipos até Tessalônica, tinha mais ou menos 150 quilômetros de distância. Eles andavam a pé ou a cavalo. Mas havia eu estou contextualizando os irmãos para vocês entenderem. Havia uma estrada na época, de mais ou menos 6 metros de largura, as principais estradas naquela época, havia muitas estradas naquela época, vocês sabem disso, né? Onde tinha deslocamento de pessoas, de cavalos, de carros, etc. Aquele ditado que todos os caminhos levam a Roma, é verdade. Então, Roma construiu várias estradas pelo mundo inteiro naquela época. Era o Império Romano, dominava tudo aquilo ali. Então, havia uma estrada, eu não vou citar o nome aqui que não interessa para os irmãos, mas a estrada ligava Filipos até Tessalônica, passando por essas duas cidades. O caminho entre cada uma era mais ou menos 50 quilômetros. Muito bem, eles chegaram então a Tessalônica, e aí, vamos ler o versículo, né? Onde havia uma sinagoga de judeus. Versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Esses gregos piedosos eram gregos que eles tinham um desejo de seguir o judaísmo. Então, por isso eles estavam juntos com os judeus daquela sinagoga. Quando Paulo foi pregar lá, alguns dos judeus se converteram, e não havia muitos judeus assim vivendo em Tessalônica, mas se converteram. Esses gregos piedosos também foram para o lado de Paulo, se converteram, e muitas mulheres distintas, de alta posição, que Tessalônica era uma cidade rica, claro que também havia pobres, mas era uma cidade rica, essas mulheres também se converteram, né? E elas tiveram uma importância muito grande na igreja de Tessalônica. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem aqui, irmãos, vamos entender, não é malandros culpados. Onde a gente chama de centro da cidade. Vão lá, ali ociosos, era chamado malandragem, tá bom? Então, os judeus, como eram poucos, eles não tinham condições de criar um tumulto. Então, eles aproveitaram, incentivaram aqueles ociosos, dando dinheiro para eles, para juntar uma rebelião contra Paulo, Silas e Timóteo. E assaltaram a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Quem era Jason, irmãos? Jason era um judeu que havia se convertido aqui quando Paulo pregou e que hospedou Paulo na casa dele, tá? Paulo, Silas e Timóteo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aleluia! Os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando-se Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e o mais, após terem recebido deles a fiança estipulada.
E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam a sinagoga dos judeus. Então, quando eles tentaram pegar Paulo, Silas e Timóteo, foram atacados de Jasão, porque é ele que hospedava. Paulo não estava lá, pela graça do Senhor, pelo arranjo soberano de Deus, nem Silas e Timóteo. Então, arrancaram o hospedeiro, né? Vamos botar a culpa no que hospedou. Já que você hospedou eles, você é responsável pela culpa deles. Então, pegaram o Jasão e levaram para a multidão. Agora, irmão, eu queria deter alguns pontos aqui. Estou só falando rápido, vamos entender o contexto geral, tá? Mas eu queria tocar num ponto que eu acho maravilhoso. Esse versículo 6 é tremendo, irmãos. O que eles falaram de Paulo, o que eles falaram de Silas e Timóteo, irmãos, tem que ser o nosso testemunho. Eles falaram assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aleluia! Você precisa receber isso para a sua vida, para a minha vida. Nós vamos receber isso para nós. Transtornar o mundo quer dizer botar o mundo de cabeça para baixo. É claro que há um sentido falso, negativo da palavra, que os apóstolos, os irmãos, não botaram o mundo de cabeça para baixo. Não botaram transtornar, é virar, né? Não transformaram o mundo de cabeça para baixo. Na verdade, na realidade, o mundo, pelo pecado, já está de cabeça para baixo. Os apóstolos botam o mundo de cabeça para cima, né? Estão botando em ordem o mundo, né? Não que nosso desejo é mudar o mundo. O mundo está perdido no maligno. Mas o sentido aqui é que, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos fazendo as pessoas que se convertem, aquelas que se convertem, terem realmente uma mudança de vida e terem uma vida reta. É o contrário, quando alguém se converte ao Senhor, aí que sim, sua cabeça vira para cima, para as coisas celestiais. Não é? E aí que ele começa a olhar para o céu. A primeira vez, eu estou contextualizando Daniel, a primeira vez que Nabucodonosor foi um homem de verdade, foi quando ele olhou para o céu depois de virar um bicho que olhou para a terra. Ele era um bicho olhando para a terra, mas um dia quando ele olhou para o céu, ele virou um homem novamente. O homem só torna-se homem de verdade, você só é um homem de verdade, o homem quer dizer ser humano de verdade, quando se olha para o céu. Mas quem é que causou essa mudança? Foram os apóstolos. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, que eu tenho tempo muito rápido aqui, Paulo mesmo descreve o impacto que eles causaram, os apóstolos, quando eles entraram em Tessalônica e encontraram os Tessalonicenses. O impacto da presença, do ingresso dos apóstolos no meio deles, causou uma revolução na vida dos Tessalonicenses. Irmãos, onde nós estivermos, nós precisamos transtornar o mundo. Onde você entra, o mundo vira mais mundo ou o mundo começa a olhar para Deus? Se você entrar no mundo, onde você estiver, com seus colegas do mundo, e você entrar na dele, que impacto você vai causar? Pelo contrário, você vai colocar os seus colegas de cabeça mais para baixo ainda. Mas nós somos aqueles, quando nós vivemos no Senhor, nós somos pelo Senhor, onde nós pisamos, tem que haver uma mudança de direção das pessoas, uma conversão. Uma mudança de transtornar, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse ponto eu queria tocar para os irmãos. Agora vamos ler Tessalonicenses, a carta, tá? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 1 fala assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano, ou Silas, que é a mesma pessoa, tá? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Eu acho tão doce isso, irmãos, quando fala assim, a igreja dos Tessalonicenses. Ele poderia ter escrito a igreja que está em Tessalônica, daria a mesma, em certo sentido. Mas ele preferiu escrever a igreja dos Tessalonicenses. Sabe o que eu acho tão... É a mesma coisa, mas não é tanto a mesma coisa assim. Quando fala igreja dos Tessalonicenses, é algo tão doce, quer dizer que a igreja é sua. Se Paulo fosse escrever hoje para nós, ele escreveria assim,
Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos araguainenses. Amém. Aleluia! Irmão, você percebe que a igreja é sua? A igreja é sua, pertence a você. Isso quer dizer que lute pela igreja, respire a igreja, viva a igreja, dê a sua vida pela igreja, porque ela é sua. Deus te deu a igreja. Você acha um presente pequeno que Deus te dá a igreja? Eu posso testificar na minha vida que o melhor presente que Deus me deu toda a minha vida é Cristo e a igreja. Amém. Isso inclui a minha família, claro, né? Irmão, que presente, é um presente eterno. Você fica aí brigando pelo celular, brigando pelas coisas materiais, tudo vai acabar. Mas a igreja vai durar para toda a eternidade. Por isso que Paulo falou, vocês são a minha coroa, a minha glória, Tessalonicenses, diante da volta do Senhor, vocês são a minha coroa. Ou seja, vai durar para sempre. Cuide do que é eterno, cuide da igreja. Eu fico feliz, por um lado, né, nós ficamos felizes, nós irmãos, irmãos responsáveis, ficamos felizes quando nós temos percebido que os irmãos, em relação à construção do local novo, têm ofertado, felizes, sentindo que a igreja é de vocês. E o local novo pertence aos araguainenses. Cada irmão que dá sua oferta, ele está mostrando assim, esse local novo é meu. Amém. É seu mesmo. Amém. Mas até lá, o local velho também é seu, viu? Então, cuide do local velho, cuide da cadeira, cuide das coisas, cuide disso aqui, cuide de tudo, irmãos. Cuide dos serviços, não deixe de estragar. Ah, mas você está preocupado com coisas físicas. Não, é algo, se nós não cuidamos das físicas, imagina das espirituais, certo? Se as físicas são as terrenas, são as mais baixas, quanto mais as espirituais. Não é? Cuida, não deixa um lixo no chão, joga fora, mostra que a igreja é sua, certo? Cuida do som, cuida do ar-condicionado, quebrou? Ah, quebrou, olha lá, quebrou, ficou por isso mesmo, quebrou, olha lá, quebrou, que legal. Não. Arrumar. Entendeu? Se quebrou, fala, irmão, olha, quebrou, irmão, quebrou, nós precisamos arrumar isso aqui, entendeu? Esse é o sentimento. A igreja é sua. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu não posso gastar mais tempo nisso, apesar que eu gostaria. Paulo continua, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então, a primeira epístola começa com a oração de Paulo, tá? Pelos irmãos. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, a palavra operosidade pode ser traduzida no grego para a obra da vossa fé, da abnegação, ainda bem que melhorar essa palavra, né? Até difícil de falar. Abnegação pode ser traduzido no grego por labor, tá? Labor do vosso amor, e da firmeza no grego pode ser traduzido por perseverança, e da perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essas três coisas são as três coisas que representam, principalmente mais do que as coisas físicas, representa se nós amamos a igreja. Amém. Se nós amamos a igreja de Araguaína, nossa, nós precisamos lutar por essas três coisas no nosso meio. Nós precisamos lutar para ter uma obra de fé, uma obra cheia de fé. Vamos fazer a obra do Senhor, mas cheia de fé, crendo na palavra, nós cremos. Segundo, vamos lutar em labor de amor pelos irmãos. Nós lutamos em labor de amor, como um pai, como uma mãe que cuida, assim era Paulo também, né? E vamos ser firmes, perseverantes na esperança, amém, porque o Senhor está voltando. Ó Senhor Jesus! Amém. Versículo 4, esse é o tripé da vida da igreja. A obra da fé, amor e esperança. A obra da fé, o labor do amor e a perseverança da esperança. Amém. Reconhecer, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aleluia! Amém. Quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo, Senhor, eu reconheço pela minha obra de fé, eu reconheço pelo meu labor de amor pelos irmãos, e eu reconheço, Senhor, e valorizo a perseverança da esperança que o Senhor vai voltar, eu vou reinar, que o Senhor vai ser arrebatado, que eu fui eleito. Amém.
Eu creio. Reconheça com essas 3 atitudes a sua eleição, irmão. Você foi eleito, escolhido. Amém. Aleluia. Fala, irmão, eu fui escolhido. Pode ter sido escolhido, mas você precisa confirmar a sua eleição. Reconhecer a sua eleição. Amém. Reconhecer que Deus te elegeu, tem um propósito, por um propósito. Como é que você reconhece? É fazendo essas 3 coisas. Reconhecer, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Você reconhece que você foi eleito? Amém. Amém? Você foi eleito? Amém. Você foi eleito? Amém. Tem dúvida? Senhor Jesus. Se você é um eleito, se eu sou um eleito, nós vamos ter uma obra de fé. Amém. Vamos lutar pelos irmãos em amor. Amém. E nós vamos ser firmes, perseverantes até a volta do Senhor. Amém. Isso é que prova para os céus, para o inferno, para todo mundo que nós somos eleitos. Ó Senhor Jesus. Amém. E ao fazer isso, eu tenho certeza que Deus vai falar assim: olha, meus amados. É quem fala aqui, reconhecer irmãos amados de Deus. Deus fala assim: olha, meus amados. Amém. Da igreja de Araguaína, são os meus eleitos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, como é que nós sabemos que nós não temos só a palavra, nós temos também o poder? Como é que você sabe que você não tem só a palavra, tem poder do Espírito Santo? Quando a palavra tem efeito na sua vida. Quando a palavra está mudando o nosso viver. Quando a palavra que nós ouvimos nos é aproveitada, transformando nossa vida. Amém. Quando a palavra entra em nós e transtorna o mundo assim, ó. Vira essa mão de cabeça para baixo. Isso, nesse sentido aí. Cabeça para baixo é porque estava assim, estava para baixo, mas né? Mas esse aí, cabeça para cima. É isso que nós sabemos, que a palavra que tem poder no nosso meio. Amém. Bom, quando você ouve a palavra, qual é a reação que tem no seu coração? Quando eu ouço a palavra, nós ouvimos a palavra. Os que estão acompanhando, me perdoe, irmão, eu não estou falando isso com intenção não, tá? Mas os que estão acompanhando Daniel, vão entender tanta coisa de Tessalonicenses. O que nós falamos hoje na reunião de Daniel, eu fui lendo isso aqui, está tudo que nós estamos falando hoje, eu fui vendo em cada capítulo desse livro aqui. Daniel, eu vou abrir um parênteses aqui rápido, Daniel 10, fala assim, ó. Versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel. Amém! Coloca o seu nome aí. Ah, mas meu irmão, não me foi revelado palavra nenhuma. Lógico que foi. Está sendo revelado nessa noite para você a palavra de Deus. Se você estiver entendendo a palavra, está sendo revelado para você. Cujo nome é Beltesazar. Agora preste atenção. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Como é que a palavra causa no seu coração, no meu coração, quando você ouve? Ela tem que causar em nós, irmãos, um grande conflito. Isso é poder. Ora, se você ouvir a palavra, e você saiu tranquilo, nada aconteceu, não te conflitou em nada, nem me conflitou em nada, é sinal que não teve nenhum poder na nossa vida. Porque não vai mudar em nada, não teve conflito. Só há mudança quando há conflito. Conflito quer dizer que ela bateu contra mim, ela veio exatamente contra o meu viver. Irmão Gustavo, o que tem a ver com o Tessalonicenses? Sabe o que tem a ver com o Tessalonicenses? Quando eles ouviram a palavra, eles largaram todos os seus ídolos. Eles abandonaram tudo. Você acha que era fácil para eles abandonar os ídolos? Eles estavam dispostos a abandonar todos os ídolos, não só isso, mas eles estavam dispostos a ser rejeitados, porque naquela época quem se convertia a Cristo era totalmente rejeitado, porque os gregos eram politeístas, tinham vários deuses. Muitos tessalonicenses foram martirizados, morreram. Por isso que Paulo fala sobre encorajar eles, que aqueles que dormiram no Senhor, eles não desencorajem pelos que dormiram no Senhor, porque eles vão ser arrebatados.
Jason aqui foi levado como pena multidão, quase foi preso. Irmãos, a palavra tem que entrar em nós, causar um conflito tremendo no nosso ser. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que você acha que a palavra fez com Daniel? 3 semanas ele chorou. Você acha que ele ouviu a palavra, ficou conflitado, a semana seguinte ele falou assim, opa, já esqueci, tchau. Ou no dia seguinte, está tudo bem, meu coisa, nada mudou. Não, irmãos. Isso é que vai nos fazer modelos para os outros irmãos. É se a palavra muda a nossa vida, transtorna a nossa vida. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Não foi fácil para eles? Com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amém! Irmãos, quando a palavra tem poder no nosso meio, ela nos leva ao arrependimento, mas ela também causa em nós, nos faz de nós modelos para os outros. O maior modelo é o modelo de alguém que se arrepende, ele vira um modelo digno de ser seguido, imitado, para sempre, inclusive. Nós vamos tornar modelos de todos os irmãos, se nós amarmos a igreja de Araguaína, nós deixarmos a palavra causar um conflito no nosso coração e produzir uma atitude prática, um testemunho de eu abandono todos os dias o nome da minha vida. Mensagem para frente, nós vamos falar sobre esse negócio, sobre essa questão dos ídolos, né? Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aleluia! Por que Paulo não precisava acrescentar mais nada? Porque a repercussão foi tão grande que o testemunho deles já falava muito mais do que qualquer palavra dos apóstolos precisavam falar. O testemunho fez com que os apóstolos não precisassem falar mais nada. Olha para o testemunho! Aleluia! Quando há conflito, irmãos, e há mudanças, não precisamos acrescentar mais nada. Basta olhar para as pessoas, olha para os irmãos, vocês vão ver a mudança que isso causa. É como se falasse assim, você quer ver como é que a palavra de Deus tem efeito naquele grupo, naqueles irmãos? Você quer ver? Olha para a vida deles lá. Rapaz, nunca, vamos falar assim, né? Rapaz, nunca vi um grupo de irmãos em que a palavra é tão viva e real. Ó, prova para mim. Você quer a prova? Vai lá no meio deles e olha a vida deles. Pronto, olha o testemunho deles. Você vai ver tanto que a palavra é viva naquele grupo de irmãos ali. É a igreja dos araguainenses. Aqui fala repercussão. Sabe o que é repercussão? Repercussão vem da mesma palavra de percussão. Instrumento de percussão é bateria, essa coisa que faz barulho. Ele propaga as ondas. Você dá um tapa no tambor. Cadê o homem que bate no pop coitado? Você que bate nesse pop coitado aqui, né? Esse carrão apanha desse jovem até falar chega. Quando ele dá um tapa no carrão, faz um barulho que repercute. Porque o carrão ele é um instrumento de percussão, então ele faz aquele barulho amplificar muito. Não precisa. A própria palavra é repercutida. Ele tomou um golpe do Isaac, mas o golpe que o Isaac deu produziu uma repercussão, um som maravilhoso. Também, irmão, quando Deus nos golpeia, no bom sentido pela palavra, de nós começa a produzir, se produz algo em nós, ela repercute no nosso coração e vai amplificando. A nossa vida é o amplificador da palavra de Deus. Amém. Nós somos os tambores da palavra do Senhor. Amém. A nossa vida repercute. Você acha que os Tessalonicenses viraram exemplo como? Porque eles falaram muito da palavra de Deus? Não, eles deram um testemunho que repercutiu por toda a Ásia. Eles foram golpeados por Deus? Foram. Deus deu um tapa no tambor deles? Deu. Mas eles repercutiram com a graça de Deus para todos os lados. Nós fomos transformados. Amém. Irmãos, estão entendendo?
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam. Que repercussão! De novo, ó. Versículo 8 começa com repercutiu a palavra. Versículo 9 fala que repercussão, que repercussão, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Aleluia! E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém! Outra prova que a palavra está transformando a nossa vida, sabe qual é? Você e eu viramos servos de Deus vivos e verdadeiros. Eu quero servir, irmão. Irmão, Gustavo, o que eu posso servir? É voluntário. Eu quero servir, irmão, eu quero servir cheio de vida, porque eu sirvo um Deus, eu sou um servo do Deus vivo, e um Deus verdadeiro, eu sirvo cheio da verdade, cheio da vida de Deus. Irmãos, e é isso que vai fazer com que nós, na volta do Senhor, vamos ser arrebatados junto com Ele. Amém. Versículo 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Na verdade, irmãos, Paulo vai dando eu vou ter que ser rapidinho aqui. Bom, eu vou passar rápido e dar uma voltada rápida também. Então, aqui nós vamos falando do capítulo 1. No capítulo 2, Paulo fala do proceder dos apóstolos, tá? Como é que eles procederam? Porque Paulo fala que quando eles entraram, os apóstolos entraram no meio deles, criou uma repercussão maravilhosa. É isso que ele está falando aqui no versículo 9, né? Quando eles entraram no meio das Tessalonicenses, que repercussão causou no meio deles? Irmãos, por isso que os judeus invejosos falaram assim, olha, esses aí estão transtornando o mundo, porque causa uma repercussão tremenda. Quando ele falou mundo, ele não está falando, querendo dizer o seguinte, olha, esses apóstolos chegaram aqui em Tessalônica, nós já ouvimos falar deles, eles causaram uma revolução em tudo quanto é cidade que eles pisaram. Aqui também causaram, né, uma repercussão na cabeça dos invejosos judeus, né, causaram uma repercussão terrível. A terrível não, na verdade era maravilhosa, né? Onde nós entramos, irmão, nosso viver tem que ser de tal maneira que até mesmo que fala assim, olha, não anda com o Roberto, não precisa andar com o Roberto, você vai virar crente. Tem que ser assim. Fala assim, ó, cuidado com Jacob. Meu filho, olha, não quero você perto de Jacob. Por quê, pai? Porque se você andar perto de Jacob, você vai acabar virando crentezinho que nem ele. Tem que ser esse tipo de repercussão. Meu filho, você quer agora ficar todo assim, bitolado, fanático? Se você quiser ficar bitolado, fanático, anda junto com o Iago. Então não quer ser bitolado, não anda junto com o Iago, não. Porque agora o Iago só pensa em Deus. Tem que ser assim, irmãos. E aí, ou seja, as palavras, qual repercussão a nossa entrada causa onde nós entramos? Esse é o ponto. Que quando os apóstolos entraram ali, foi uma repercussão. Irmão, onde nós entramos tem que causar uma repercussão. Entramos, mudou o dia para a noite, mudou a água para o vinho. Se o ambiente era de um jeito, nós entrarmos ali, ingressarmos, tudo muda. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? Se alguém te perguntar, se alguém pegasse essa frase, transformasse numa pergunta, o que você responderia? Assim, ô Gustavo, que repercussão teve a sua entrada no meio daquele pessoal lá? Se vocês fizessem uma pergunta, fizessem para mim, o que eu responderia? Gustavo, agora, quando você entrou na faculdade, que repercussão você teve lá na faculdade? Gustavo, quando você assumiu aquele emprego lá, que repercussão teve naquele emprego seu? As pessoas ali. Ô, Gustavo, desde o dia que você se converteu, que repercussão teve na sua família?
Ô, Gustavo, desde o dia que você entrou naquele grupo WhatsApp, que repercussão tem naquele grupo? Mudou alguma coisa? Ou você entrou para botar mais piadinha também junto? Desde o dia que você assumiu aquele emprego lá, que repercussão teve nas pessoas ao seu redor? Paulo, então, no capítulo 2, ele vai descrevendo qual que é a atitude de um apóstolo. Irmãos, eu não tenho tempo, depois os irmãos podem ler, tá? Porque eu só tenho 9 minutos. Então, e aí, Paulo mostra, e é um texto preciosíssimo, como deve ser a atitude nossa a cuidar dos irmãos. É no capítulo, todos nós, não só dos apóstolos, mas de todos nós, ao lidar com o evangelho, a cuidar das pessoas, porque nós estamos aqui, é o capítulo 2 para nos ensinar, tá bom? E já no final do capítulo 2, Paulo fala o segredo do progresso espiritual, tá? O segredo do progresso espiritual é receber a palavra de Deus dos irmãos na nossa frente como se fosse a palavra de Deus, porque é de fato a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus para nós. Quer crescer? Siga os irmãos que estão seguindo o Senhor. É o que nos mostra no final do capítulo 2. Vocês precisam ler. Hoje eu li toda Tessalonicenses, a primeira carta, né? Irmão, quão precioso é. Leia rápido para você entender. Depois nós vamos lendo devagarzinho, tá? Na sua casa, que não dá para fazer isso. E aí, Paulo fala da perseguição dos judeus, no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo faz a segunda oração pelos Tessalonicenses, no versículo 11 ao versículo 13. Tá? No capítulo 4, Paulo exorta a santidade, como nós devemos cuidar do nosso próprio corpo. O seu corpo, quem cuida é você. Eu cuido do meu corpo, cada um cuida do nosso corpo, em santidade. O que quer dizer isso? Como nós devemos lidar com a sexualidade, nosso próprio corpo, tá bom, irmãos? Leiam, irmãos vão aprender, tá? Eu não tenho tempo, por isso que eu estou correndo, tá bom, irmãos? No versículo 9 em diante, Paulo fala a questão do amor. Quando nós precisamos amar uns aos outros. Paulo até fala assim, não preciso nem ensinar para vocês se precisam amar. É óbvio que vocês têm que amar, vocês têm Deus. Vocês têm o próprio Deus que é amor, amem uns aos outros. Versículo 9, Paulo fala assim, ó, no tocante ao amor não há necessidade que eu vos escreva. Para que falar? Você falar, nós sabemos. Irmão, nós estamos aqui para amar, lutar em amor pelos irmãos, tá? Porquanto vós mesmos estáis por Deus uns aos outros. O próprio Deus por você, não precisa falar nada. Nós estamos aqui para amar uns aos outros, não é? Muito bem. Aí, no versículo 13 em diante, do capítulo 4, Paulo fala a questão da volta do Senhor e consolou os irmãos, né? Maravilhoso isso. No capítulo 5, Paulo fala da necessidade de nós estarmos vigilantes, porque o Senhor está voltando. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar vigilantes. O Senhor está voltando. Vamos acordar. Nós não somos aqueles que dormem. Nós somos do dia. Nós não somos da noite, somos do dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que os que vivem na noite, viu como é que são as pessoas do mundo? Elas dormem de dia e ficam acordadas à noite, né? Não é assim? As pessoas do mundo é assim? A noite é para quê? Para dormir. Mas por que eles ficam acordados à noite e dormem de dia? Porque o mundo deles está de cabeça para baixo. Quando eles se convertem, o mundo é de cabeça para cima. Eu me lembro do Eduardo, né? Eduardo foi um filho espiritual que eu tive, né? Na faculdade. Quando eu conheci o Eduardo, ele passava a noite inteira acordado e o dia inteiro dormindo. Porque esse era o viver dele no mundo. Quando ele se converteu, ele mudou. Ele dormia, ele não conseguia dormir de noite, mas depois que ele converteu, aí ele dormia a noite inteira e durante o dia ele amava o Senhor, servia os irmãos. Mas é claro que nós não estamos falando aqui, Paulo não está falando aqui de dia e de noite físico. Paulo está falando de nós não vivermos como se estivéssemos numa noite.
Isso quer dizer, nós somos crentes, dormindo de dia. Não é dormindo físico, entendeu, irmãos? Não é dormindo fisicamente. É por que nós estamos vivendo a nossa vida cristã como sonolentos, distraídos, dormindo. Não! O dia não é hora de dormir, o dia é a hora de nós estarmos lutando pelas coisas do Senhor. É isso que quer dizer. Vocês se estão entendendo. Chegou a hora, irmão, acorde. Vamos acordar. Sai da sua mornidão, da minha mornidão. Vamos acordar. Vai esperar vir a segunda pandemia, a segunda onda, para você amar o Senhor do Covid? Vamos amar o Senhor hoje. Aleluia. Lute pela reunião. Aí eu só luto pela reunião física. Irmão, lute pela reunião virtual, seja que for, lute pela reunião. Se você ama o Senhor, você não pode estar... Se um dia a segunda onda bater aqui, nós vamos ter que fechar tudo aqui de novo. Aí você vai desanimar na reunião virtual? Não! Lute pela reunião virtual. Irmão, compre uma internet melhor, se for o caso. Bota uma internet melhor na sua casa. Entendeu? Sacrifique-se que for, mas a reunião é importante. Isso mostra nosso amor pelo Senhor, pelos irmãos. Ah, mas eu não gosto de reunião virtual. Irmão, você não precisa gostar, você precisa amar o Senhor e os irmãos. É a sua palavra. E quando dessa aberturinha igual deu agora, ame a reunião presencial também, se você puder. Se você puder vir aqui, claro, né? Tem irmãos que estão aqui que não podem, mas se você puder, ame estar aqui. Amém. Vamos lutar, ame, irmãos, lutem, acordem. E aí Paulo fala no final do capítulo 5, eu tenho 3 minutos ainda, tá, irmãos? Eu estou monitorizando aqui, que é ela que está adiantado, tá? Paulo fala sobre a questão da sobriedade. Paulo nos ensina como vigiar, no capítulo 12 em diante, ele ensina como vigiar. Leiam. Se você quer aprender a vigiar, leia. Você vai aprender como vigiar. Eu preciso aprender como vigiar, tá bom? E Paulo termina com uma oração maravilhosa que orar pelos irmãos, ore por nós, precisamos orar por vocês. E vamos saudar todo mundo com o ósculo santo, sai beijando todo mundo, não estou brincando, isso não pode não, tá? Quando acabar a pandemia, não sai beijando todo mundo, tá? Para ficar tranquilo. O irmão Alan, se ele estiver acompanhando aí, viu, irmão Alan? Não sei se você está. Se estiver acompanhando, você sabe que eu já te dei muitos beijos já, viu? Físicos, né? Já peguei o irmão Alan, já tem uns beijos ali fora, tá? Fala aqui, ó. Versículo 26. Saudai todos os irmãos com ósculo. Ósculo é beijo, tá? Santo. Bom, beijo santo. Irmãos, eu quero terminar. Desculpa eu correr, mas o tempo é curto. Eu só quero terminar, preste atenção numa coisa que eu quero dizer para os irmãos. Preste muita atenção. Antes de eu falar isso, eu quero ter uma pergunta. Vocês estão preocupados e se importam com a volta do Senhor? Sim ou não? Amém. Se importa ou não? Amém. Você acha que o Senhor está voltando ou vai demorar mais 300 mil anos para voltar? Não, está voltando. O que você acha, Joaquim? No próprio Alimentiário falou da questão da segurança e paz. A Tessalonicenses fala, Paulo alertou, olha, quando vocês falar de paz e segurança, prepare, vai vir repetindo a destruição. Irmãos, hoje o mundo não tem paz, não tem segurança. Não tem segurança para sair para do Covid, tem? Tem segurança? Eu não tenho segurança para tirar essa máscara aqui, ó. Eu não tenho. Se você tem, eu não tenho. Você me garante que vou tirar a máscara e não vou pegar um Covid? Garante, você não pode. Esperamos que não, mas quem garante? Nós não temos segurança hoje. Nós não temos paz e segurança hoje, mas logo, logo vai vir muita paz e muita segurança. E quando vier a paz e segurança, saiba, está chegando a hora do Senhor voltar. Agora, a pergunta é, já perguntei, vocês responderam que se importa com a volta do Senhor. Então, e vocês responderam que o Senhor está voltando. É verdade, amém, glória a Deus, irmãos, estão todos corretos, né? Agora acompanhe comigo na Bíblia, acompanhe rápido. Tessalonicenses, observe na sua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, senão você perde. Eu já estourou meu tempo, eu vou gastar 3 minutos de misericórdia aqui, tá? Então vamos lá. Tessalonicenses, todos os capítulos
de 1 Tessalonicenses terminam com a volta do Senhor. Todos. Te pergunto, é ou não é importante isso? Quer ver? Primeiro capítulo 1, versículo 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele citou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da era vindoura, guardar do céu o seu Filho. Ou seja, o que quer dizer isso? O último versículo do capítulo 1 fala da volta do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os versículos anteriores, se nós observarmos, isso vai fazer com que nós aguardemos a volta do Senhor. Em outras palavras, a maneira como eu e você vivemos a vida da igreja hoje vai depender se nós seremos ou não arrebatados na volta do Senhor. Paulo vai citando todos os versículos anteriores para chegar nesse versículo 10, para dizer o seguinte: olha, se nós vivemos pelo poder da palavra, repercutindo a palavra, nós vamos aguardar a volta do Senhor. Terminamos o capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Tudo que fala no capítulo 2 vai determinar se nós vamos ou não ter esperança, alegria, exultação na volta do Senhor quando Ele voltar. A maneira como nós agimos com os irmãos, vivemos segundo os apóstolos viviam, e a maneira como nós lidamos com as tribulações, vai mostrar se na volta do Senhor nós teremos algo para apresentar para Ele, ou chegaremos de mãos vazias. Esse algo para apresentar são os irmãos. Capítulo 3. Último versículo do capítulo 3. Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A maneira como nós lidamos com nosso coração hoje, se está sendo confirmado em santidade ou não, vai depender da nossa, vai determinar como vai ser nosso arrebatamento na volta do Senhor ou não. Capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolar-vos, pois, uns aos outros com o Senhor. Com essas palavras. Então termina com a volta, o arrebatamento na volta do Senhor. E aí, a maneira como nós amamos os irmãos hoje, vivemos santidade e temos esperança, vai determinar se nós seremos arrebatados para sermos vencedores ou arrebatados, todos nós vamos ser, mas seremos arrebatados para ser vencedores ou não. Capítulo 5, que é o último capítulo, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, quando o Senhor vier, vai nos encontrar totalmente salvos, íntegros, inteiros, sem faltar nada. Íntegro quer dizer inteiro, não está faltando nada, né? Íntegro é algo inteiro, né? Íntegro vem de integral, né? O arroz integral, aquele arroz que tem tudo, não foi tirado nada dele, né? Íntegro é inteiro. Será que o Senhor vai nos encontrar nosso corpo inteiro amando o Senhor, ou parte faltando? Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado pela tua palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela igreja em Araguaína que o Senhor nos deu. Obrigado pelos santos. Senhor, obrigado pelos apóstolos, pelas profecias. Senhor, pelo amor, pela obra de fé, pelo labor de amor e pela esperança, pela perseverança, a firmeza da esperança.
Senhor, nossa esperança está firme. Senhor, obrigado, Senhor, que o Senhor está nos acordando, nos despertando. Nós somos filhos do dia. Senhor Jesus! Senhor, que a tua palavra essa noite, essa semana, possa causar um grande conflito no nosso ser. Senhor, e por fim nos transformar para a tua glória. E criar uma repercussão. Que sejamos, Senhor, ou sejamos, na verdade, Senhor, os teus repercussores. Que repercutem, Senhor, a tua palavra para outros. E repercute pelo nosso viver. Sejamos, Senhor, seus instrumentos de percussão. Ó, Senhor Jesus. E quando a tua palavra, Senhor, nos golpear, Senhor, que ela não possa ser abafada em nós. Pelo contrário, de nós ela possa sair como onda, Senhor, de testemunho. Do que o Senhor fez na nossa vida. Senhor, quanto, Senhor, nós nos convertemos, seduzidos para Ti. E nos tornamos servos do Deus vivo e verdadeiro. Jesus é o Senhor. Guarda os irmãos, todo o seu ser íntegro. Guarda o seu corpo de todas as doenças. Dessa doença, Senhor, guarde a sua alma, Senhor, amando o Senhor, e seu espírito fervoroso, não apagueis o espírito, ó Senhor Jesus, possamos queimar hoje à noite, amanhã e todos os dias dessa semana, até que o Senhor venha. Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Avisa só que amanhã 9h30, a partir do pão. Amanhã 9h30. Vai ter pra cima. Amanhã 9h30. 9h30, depende de cada lugar, né? Mas se vocês sabem o grupo,